Estudo Bíblico 1 Timóteo 4, versos 1 a 16. Torna-te padrão dos fiéis. Alguns se afastarão da fé, versos 1 a 5. Quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela última vez, ele severamente avisou os presbíteros de Éfeso sobre lobos vorazes e homens falando coisas pervertidas que se levantariam no meio deles. Atos 20, 17 e 29 a 30. Na sua carta enviada a Timóteo em Éfeso, capítulo 1, verso 3, Paulo novamente avisa pelo Espírito que alguns apostatarão da fé, verso 1. Esse desvio da fé seria o resultado de obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, verso 1. Pessoas encantadas pelas mentiras de falsa doutrina agem contra a própria consciência, verso 2, Romanos 2, de 14 a 16. E fazem coisas que os que conhecem plenamente a verdade jamais devem fazer. Versos 3 a 5, 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 12 e 1 João 4, 1. Paulo entendia que toda a era do Novo Testamento seria caracterizada por falsas doutrinas. Os falsos mestres promoviam um rigoroso estilo de vida de autonegação. Parecia que os efésios haviam aderido ao ensino helenístico de que uma vez que o mundo material é perverso, a pessoa espiritualizada deveria evitá-lo. E Paulo com veemência criticou esse tipo de pensamento. Ele falou também sobre casamento e alimento. Tudo pode ser santo se formos santos e se santificarmos tudo aquilo que formos comer. Paulo escreveu que toda atividade no mundo físico deveria ser consagrada a Deus e assim, pela prática da oração e de ações de graças, todas as coisas seriam santificadas. Ordena e ensina estas coisas, versos 6 a 11. Para que as pessoas não caiam no erro, é necessário que homens fiéis como Timóteo ensinem cada vez mais as palavras da fé e da boa doutrina, que eles mesmos praticam e rejeitem as fábulas profanas que são as tradições de homens tolos, verso 7 e capítulo 1, verso 4. O ensinamento da verdade dará aos homens o que é necessário para a prática espiritual. Assim como é necessário o exercício físico para manter o corpo em boa forma, também é necessário exercitar a alma na piedade, verso 7. Este exercício espiritual é mais proveitoso do que o físico, pois prepara pessoas para terem força para lutar e se esforçar na esperança da salvação. Versos 9 e 10. Jesus morreu para salvar a todos, conforme a vontade de Deus. Capítulo 2, versos 3 a 6. Porém, a esperança dessa salvação, somente os fiéis a possuem. Verso 10. Muitos se desviam e perdem a salvação porque não se exercitam na prática da verdade, ficando fracos e sendo facilmente enganados quando a falsa doutrina surge. Gálatas 1, versos 6 e 7, Efésios 4, versos 11 a 14, Hebreus 5, versos 12 a 14. Paulo ensina a Timóteo que o bom ministro deve ser alimentado continuamente pela verdadeira doutrina. A disciplina na piedade é de grande valor e não pode ser comparada a qualquer disciplina física. A oferta graciosa do Evangelho, o chamado ao arrependimento e à salvação, é estendida a todos os tipos de pessoas de todas as tribos, raças e nações. Torna-te padrão dos fiéis, versos 12 a 16. Paulo não queria que a juventude de Timóteo impedisse a sua eficácia como pregador da palavra de Deus. Afinal, o que faz de um servo de Cristo um bom ministro não é a sua idade ou formação teológica, e sim a sua fidelidade para com a palavra a ele conferida. Versos 12, 13 e 16, 1 Coríntios 4, versos 1 a 4. O servo de Cristo precisa se dedicar diligentemente para mostrar o padrão da vida cristã da sua própria vida, verso 12, e para exortar e ensinar a outros, versos 13 a 15. Sem se esforçar o suficiente para estudar e viver verdadeiramente a palavra do Senhor, muitos que se chamam ministros de Deus levam pessoas à destruição eterna. Mateus 15, versos 12 a 14 e 23, versos 13 a 28.
O resultado, porém, da prática e do ensino fiel da doutrina de Cristo é a salvação de todos que a obedecem. Verso 16. Talvez algumas pessoas da igreja de Éfeso não estivessem aceitando a autoridade e a pregação de Timóteo por ele ser jovem, mas Paulo ensina que ele deveria estabelecer a sua autoridade mediante o exemplo de uma vida piedosa. A salvação não é concluída quando alguém chega à fé. A fé traz a justificação e a certeza da salvação, mas a fé também dá início a um processo de santificação que dura a vida toda e que não é concluído até que a vida terrena do cristão termine. A santificação é uma obra de Deus que requer a ação cooperadora do cristão.